Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de um tema que eu tenho pensado bastante, tenho trabalhado já ao longo desses 8 anos aí na consultoria, executando projetos, né, de melhoria de processo, que é o seguinte, né, como a gente faz para representar um mapa que é complexo, ou melhor, como a gente representa um processo complexo em um mapa que as pessoas consigam entender, né? Porque, assim, o mapa serve para quê? No final do dia serve para a gente ter um engajamento da equipe, para a gente conseguir entender os problemas, analisar o que está acontecendo e tomar medidas, né, para melhorar a situação. Então ele não é, o mapa não é o fim por si mesmo, né? O mapa ele vai ser sempre um meio ali para a gente conseguir tomar ações mais assertivas. E nesse sentido, um mapa muito complexo, ele mais prejudica do que ajuda, porque o mapa ele precisa ter um entendimento razoavelmente simples. E o que acontece? Normalmente, ou em muitos casos, a gente vai ver um processo que tem vários subprocessos, né? Então, você pode ter, como eu falei ali naquele vídeo do doce, né? Que eu falei da disponibilidade. Você pode ter um processo que alimenta outro e que esse outro alimenta vários outros, e de uma relação de muitos para muitos e várias famílias. Então a coisa ela é um pouco mais complexa do que aquele exemplo da meta, né? Onde a gente vê o grupo de escoteiros caminhando junto e o gargalo vai ser exatamente o escoteiro que anda mais devagar, né? Porque todos os escoteiros precisam caminhar juntos, e para que eles caminhem juntos é melhor que o gargalo fique na frente daquela fila, aquele que vai ditar o ritmo, de forma que todos os escoteiros ali vão caminhar na mesma velocidade, né? E não vai ter aquele descolamento de ritmos de produção, onde os mais rápidos vão na frente e se perdem do grupo ou precisam parar e ficam gastando energia com esse rápido, devagar. Então, então qual é o caminho que eu tenho buscado nos meus mapeamentos, nesse tipo de trabalho? Eu basicamente desenho um mapa que a gente pode chamar de mapa macro, ou seja, aonde estão todos os inputs e os outputs do nosso processo, quem são os principais atores dele, né? Então coloca isso no papel de cabo a rabo, ponta a ponta, né? Entra porco e sai linguiça. Beleza, desenhando esse mapa macro, a gente vai precisar explodir cada pequena ou grande subprocesso no seu processo específico e detalhado, né? Eu não gosto de usar essa nomenclatura de mapa micro e mapa macro. Eu tenho um mapa macro e os outros são mapas. Então, como eu falei naquele vídeo do doce, a gente tem uma produção e processamento de frutas. A gente tem uma outra área de doces, a gente vai ter uma outra área, por exemplo, de montagem de tortas, né, que vai usar os doces, vai usar uma sala de massas e vai usar processamento de frutas. Cada etapa, cada sala ou cada processo, ele vai ter as suas características particulares, né, de lead time, de takt time, de tempo de ciclo, de lote de produção. E tudo isso fica um pouco complicado da gente representar em uma visão unificada, né? Eu lembro quando eu estava fazendo um mapeamento de uma farmácia de manipulação, por exemplo, quando a gente definiu fazer a família dos sólidos, ou seja, dos comprimidos, né? Aqueles comprimidinhos que você manda manipular, sei lá, vitamina B10. E o que acontece? Tem receitas grandes e receitas pequenas, então as receitas poderiam variar ali de 30 comprimidos, uma dose diária para um mês, até 360 comprimidos com 10 ou 15 ou 20 componentes na fórmula, versus uma receita com 2 componentes, um princípio ativo e algo para dar uma base ali, né? Então, variava muito os tempos de produção e era razoavelmente difícil fazer com que todas as etapas se conversassem nesse sentido. Então esse é um outro problema ainda, né? Além da complexidade, digamos assim, sistêmica do teu processo, das relações entre as etapas, você pode ter
uma dificuldade de determinar a unidade que você vai trabalhar, né? Eu vou trabalhar em qual unidade? Em quilo? Em comprimido? Em receita aviada, né? Que seria assim, fórmulas. Então, essas são várias decisões que acabam comprometendo o resultado final, né? Quando a gente faz tudo isso, o que me brilha os olhos? Que você vai fazer um monte de cálculo, vai medir um monte de coisa na produção, mas vai chegar no final e você vai falar assim, esse processo consegue entregar 3.000 fórmulas por mês. Pronto, é um número mágico, né? Esse número da capacidade é um número que consolida muita coisa, né? E é muito interessante tanto para o dono quanto para quem está fazendo e para quem está trabalhando na equipe. Qual é o problema? Muitas vezes a gente chega nessa conclusão, olha para o processo, ele entrega 6.000 ou entrega 5.000, já entrega isso. Então os 3.000 vai estar errado. Ou você pode falar, esse processo entrega 30.000 e na prática não é o que as pessoas observam. Então esse é um ponto, né, quando a gente está buscando fazer esses trabalhos. O que eu tenho feito, né? Como eu falei, a partir desse mapa macro, eu vou tirar um pouco do... No mapa macro a gente tira o zoom. Então eu vou colocar o zoom fazendo aquele drill down do relatório do painel do Power BI em cada processo. Olhar especificamente para aquele processo e desenhar um mapa específico para ele. E depois eu trabalho essa caixinha de forma a consolidar todos os valores naqueles parâmetros do MFV, de takt time, tempo de ciclo, lead time. Assim, eu consigo deixar o mapa macro mais clean, eu não preciso colocar todos os subprocessos que acontecem dentro dos processos base, e eu consigo ter uma visão que represente a realidade. Dessa forma, eu acho que é muito mais interessante, né? Porque quando a gente olha lá para o Aprendendo a Enxergar, ele vai olhar para a estamparia ABC, ele vai colocar todas as etapas ali justamente da estamparia ABC. Mas ela na prática, ela serve como um exemplo inicial, e assim como tudo, né? A gente começa comendo comida líquida, né? Bebezinho ali, né? Meu filho de 3 meses, ele come comida líquida, né? Mama. E é isso, né? Então o exemplo do aprendendo a enxergar, ele é como se fosse essa comida líquida, mas quando a gente chega na nossa empresa, no nosso cliente, né? É diferente. É mais complexo, tem mais coisas que a gente precisa olhar e menos coisas que a gente pode negligenciar e pasteurizar, digamos assim, né? Então é isso, na prática a gente sempre precisa fazer esse ajuste entre o que está no livro, não só nesse livro, mas em todos. Eu não estou criticando Aprendendo a Enxergar, eu acho um livro ótimo, né? Mas a gente precisa sempre adaptar para a nossa realidade. E aí que entra isso, né? A gente determinar os subprocessos e refinar eles. E aí entra um outro ponto, que a gente não consegue somar as coisas de uma maneira indiscriminada quando a gente está fazendo isso. Porque qual que é a ideia? A gente tem o mapa macro, vai ser um MFV normal, né? um Value Stream Mapping normal. E dentro de cada etapa a gente vai fazer outro MFV, que vai ter menos ou mais caixinhas, e que no final do dia a gente vai representar como uma caixinha só, de forma que entra porco e sai linguiça, daquele processo. Ele é uma caixa preta, e ele tem os seus parâmetros de capacidade, de lead time, de tempo de ciclo. Só que a gente não pode somar as coisas. O tempo de atravessamento, o lead time, a gente pode somar, né? Porque ele é justamente o tempo de atravessamento. Agora ele é praticamente a única coisa que a gente vai poder somar. O lote, ele vai depender do que a gente vai considerar no tempo de ciclo, porque dentro do próprio processo, às vezes a gente vai trabalhar em lote e às vezes não depende de lote, pode ser um a um, né? Pode ser um lote 1 em uma etapa e em outra etapa dentro de um subprocesso, a gente pode ter ali um lote de 10 ou de 100, enfim, depende da unidade que a gente queira trabalhar. Então, é um pouco isso, a gente vai precisar olhar para cada um dos subprocessos e pensar, bom, como que eu vou rearranjar esses parâmetros de uma forma que no final do dia eles entreguem a capacidade daquele subprocesso, e qual que é a melhor forma de fazer isso, né? A gente pode somar o lead time, como eu falei,
que é o tempo de atravessamento. Agora, disponibilidade, por exemplo, a gente já tem que olhar com bastante cuidado, né? Porque aquela área vai trabalhar quantos por cento para o nosso mapa macro. Então, quando a gente está fazendo ele full, beleza, ele tem essa capacidade, mas lá dentro do nosso mapa macro, o nosso mapa macro está olhando para qual família de produto. Então, a gente vai reduzir a nossa capacidade de entrega de cada subprocesso baseado nessa disponibilidade. E o que mais? Tem vários outros parâmetros, né? A gente tem ali o OEE, por exemplo. Geralmente o que eu tenho feito, assim, entre nós, é como se fosse uma gambiarra, mas é uma gambiarra funcional, né? Eu vou ajustar o OEE baseado na capacidade. Então, eu fiz um mapa específico de um processo bem detalhado, definir a capacidade. Quando eu vou jogar ele para o mapa macro, ou seja, quando eu vou dar um drill up, né, eu vou pegar aquele mapa que tem várias etapas e vou transformar ele numa caixa preta que entra porco essa linguiça, eu vou precisar ajustar algumas coisas. Eu vou ajustar o tempo de ciclo, o lote e o OE. Basicamente são esses 3 parâmetros. O tempo de atravessamento não. Geralmente ele vai ser somado, né, com as diferentes etapas, e os estoques soma tudo, dá um tempo de atravessamento, porque é o tempo de atravessamento da peça dentro daquele processo. O lead time, como eu falei, a gente vai ter que fazer sempre uma análise, sempre pensar e trabalhar com essa questão dos lotes, né? E é isso, com isso você vai conseguir ter uma confiabilidade do teu processo e conseguir representar ele muito melhor, né? Então, o mapa macro vai passar a ser uma ferramenta de engajamento ao invés de ser uma ferramenta de distanciamento das pessoas, né? Que elas falam, meu Deus do céu. O que é a vantagem ainda de se fazer isso? Porque com o mapa macro você vai olhar qual subprocesso você tem gargalo. A partir desse gargalo, aí sim você volta nele e refina ainda mais as suas considerações. Se antes você tinha considerado algo mais pasteurizado, porque sempre tem algum parâmetro que você pasteuriza, que você homogeneiza, que você tira desvios padrões e médias e etc. Se ele for gargalo, vale a pena você olhar. Vale a pena você fazer uma análise mais aprofundada. Mas a gente não consegue aprofundar em tudo dentro de uma empresa, dentro de uma família. A gente precisa ter um orientador de qual que deve ser o nosso foco. Então é para isso que serve, né? E como eu falei, não é uma visão estática, a gente vai refinando e vai melhorando isso, né? Então, eu queria trazer essa recomendação para vocês, né? Quando a gente vai lidar com um processo mais complexo, mais interdependente, que tem várias nuances, primeiro desenha o todo, e a partir desse todo começa a rechear ele com informações de cada subprocesso ou de cada processo dentro do seu todo. Né, você vai usar a disponibilidade real da tua equipe ali, junto com os outros dados, para estimar quanto de OEE aquele processo tem na situação atual, para fazer sentido. E a partir desses dados, você vai consolidar todos eles no teu mapa macro. Você volta para o teu mapa macro. Volta para o mapa macro é algo iterativo, né? Voltou para o mapa macro, você vai ter um gargalo. Desse gargalo você volta para o processo mais explodido, agora sabendo que ele é gargalo, e aí você vai revisar ele, né, de novo, propor melhorias, propor mudanças, mas você não vai propor mudanças em tudo. Então você imagina, você tem uma empresa inteira que tem um processo grande de uma determinada família, você tem várias etapas concorrentes, interdependentes ou em paralelo, e você vai conseguir refinar, bom, o meu gargalo está nesse processo, ok. A partir desse processo, onde está o meu gargalo dentro dele? É nessa máquina, é nesse setup, é na espera por matéria-prima, enfim, aí você vai conseguir deixar as coisas mais clean e mais simples, né? A arte de simplificar alguma coisa complexa, ela é sempre muito valorizada, né? Quando você consegue fazer isso, você consegue falar qual que é o problema em 1 minuto. 2 minutos, né? Você encontra com o dono ali no café e ele pergunta, e aí, como que estão as coisas? Tá assim, assim, assado. A gente descobriu que o problema é aqui e a gente está trabalhando, agora vai começar a trabalhar nisso. Fulano já está com esse plano de ação, por exemplo. Então, essa é a beleza do MFV, né? A força dele, e é por isso que ele é muito usado por tudo.
Então essa é a beleza do MFVM, em conseguir trazer à tona quais são os lugares que a gente deve apertar um parafuso aqui, soltar um outro ali, para que as coisas funcionem melhor, para que a gente consiga entregar mais, tá bom? O mapa ele tem que refletir a realidade, e refletir na realidade de forma simples, as pessoas se engajam, as pessoas compram, as pessoas vêm, e isso é maravilhoso para você e é maravilhoso para a empresa que você está, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Se você não curtiu esse vídeo, não se inscreveu, esse é o momento. Se inscreva, curta, compartilhe, fique com Deus e até a próxima.